Bom, prosseguindo ainda, falando do ministério de Filipe, agora ele vai concentrar o seu ministério em Cesareia. É o que o versículo 40, estamos lendo Atos 8:40, o que esse versículo diz. Ele diz: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bom, o que é Azoto? Azoto era o nome de uma cidade bem conhecida dos filisteus. No Antigo Testamento ela era chamada de Asdod. Era uma das 5 grandes cidades dos filisteus. E ela ficava junto do mar Mediterrâneo, então era uma cidade que havia muito comércio, porque o mar Mediterrâneo, os fenícios, que nesse período, vamos dizer, estavam enfraquecidos, porque os romanos destruíram eles, né? Mas ainda existia um pouco dos fenícios, chamados sidônios também, região de Tiro e Sidom, é uma região que eles vão evangelizar. Jesus havia evangelizado aquela região, todas junto do mar Mediterrâneo, ok? E diz que ele foi para Cesareia e evangelizando todas as cidades. Aqueles cristãos que receberam aquela virtude da pregação, para a pregação do evangelho no dia de Pentecostes, onde eles chegavam, em toda essa região, haviam sinagogas judaicas, haviam pessoas que tinham sido evangelizadas por Jesus. Jesus andou por essa região pregando o evangelho, em especial de Tiro e Sidom, que fica entre Azoto e Cesareia. A própria cidade de Cesareia, que ficava um pouco mais ao norte de Canaã, era uma cidade riquíssima. Herodes, para bajular o imperador romano, César, né? Ele construiu essa cidade como uma cidade de cultura grega, deu incentivos para que gregos e outras pessoas de outros povos e também judeus fossem para aquela cidade. Diz que lá tinha aqueles anfiteatros gregos, que eram muito popular. Também tinha aquelas pistas de corridas de biga, né? Aquelas corridas que você tem lá naquele filme Ben-Hur, que era um homem que fazia aquela corrida. Era um estádio, né? Um estádio de corrida de bigas. Então era uma cidade muito rica. Então foi um local onde Filipe fez ali um centro de evangelização. Nós sabemos que Filipe, ele vai se destacar naquela região e depois ele vai ser separado para o ministério de evangelista, ok? Pastoreando aquela região. Bom, se nós estamos entre 1 e 2 anos, se aproximando de 2 anos aí da morte de Jesus, o evangelho nesse período, nós sabemos que ele já estava, olha, de regiões que nós, ali no Atos dos Apóstolos, é citado Grécia, Arábia, é citado Roma. Então, assim, o evangelho já estava espalhado. O quanto o evangelho havia crescido, nós não temos como saber. Mas o evangelho estava espalhado por toda aquela região. Tanto que nós estamos, para concluir o capítulo 8, nós sabemos que no capítulo 9, Saulo de Tarso, ele vai pedir carta para ir perseguir já em outro país, no caso a Síria. Ou seja, certamente estava vindo notícia lá dos sírios, os judeus que vinham da Síria. Olha, as pessoas que seguem esse Jesus, eles estão lá pela Síria pregando e muitos judeus estão acreditando que ele era o Messias. Então Saulo de Tarso vai iniciar a perseguição, vai lá para prendê-los. Então o evangelho, se estamos aí num período de cerca de 2 anos de existência do evangelho, o crescimento nesse período foi realmente muito grande, ok? Pois bem,